Num nexo sagrado, onde a espiritualidade antiga e a ciência de vanguarda se encontram, nesse ponto de quietude onde o místico e o físico quântico se olham nos olhos e reconhecem o mesmo mistério, jaz um conceito tão profundo quanto duradouro: os registros akáshicos. O termo, como uma chave antiga, deriva da palavra sânscrita akasha, que significa éter, céu ou atmosfera. Mas estas traduções mal arranham a superfície de seu verdadeiro significado. O akasha se refere a um compêndio vivo, a uma memória holográfica de todos os eventos, pensamentos, palavras, emoções e intenções universais que já ocorreram, ocorrem ou ocorrerão na vastidão do tempo e do espaço. É o livro da vida cósmico. Esta ideia, alma buscadora, não é nova. Ressoou nas tradições místicas da humanidade por milênios, como uma verdade sussurrada de iniciado a iniciado. Os antigos Vedas a chamavam de Smriti, a memória sagrada, enquanto a Bíblia alude a ela no Êxodo. No entanto, foi através do movimento teosófico do final do século XIX que o conceito foi formalmente introduzido no léxico espiritual do Ocidente, poeticamente descrito como as tábuas indestrutíveis da luz astral. Hoje, embarcamos juntos numa investigação exaustiva desta fascinante e fundamental dimensão da realidade. Nosso objetivo não é meramente informar, mas transformar sua compreensão do universo e do seu lugar nele. Não se trata de uma simples compilação de definições, mas de uma análise profunda e uma síntese dos ensinamentos de muitas figuras-chave contemporâneas, cujo trabalho redefiniu nossa relação com esta memória viva. Teceremos uma tapeçaria coerente a partir de fios aparentemente díspares, demonstrando como a física quântica, a percepção intuitiva, a memória de vidas passadas e a história galáctica convergem numa visão unificada do universo, não como uma máquina fria e sem sentido, mas como um vasto sistema de informação consciente, um ser pensante do qual fazemos parte. A narrativa moderna dos registros akáshicos é definida por uma convergência notável, quase milagrosa, entre duas grandes correntes de investigação humana. A primeira é a investigação científico-espiritual, que busca ancorar o conceito num quadro empírico e teórico, utilizando a linguagem da física quântica e da teoria dos sistemas. A segunda é a exploração metafísico-experiencial, que se baseia na evidência obtida através de estados alterados de consciência, como a hipnose regressiva, a canalização e a meditação profunda. Ao longo desta travessia, analisaremos como estas duas correntes se informam, se validam mutuamente e, por vezes, revelam tensões inerentes, oferecendo em conjunto uma compreensão multifacetada e sem precedentes da memória viva do universo. Convido você a abrir sua mente e seu coração, pois a história que vamos desvendar não é uma história sobre algo externo a você.
é a história de você. Para compreender a totalidade do conceito akáshico, é imperativo analisar os dois pilares sobre os quais se sustenta sua interpretação moderna. O primeiro, que exploraremos agora, busca validação e explicação através do paradigma científico, traduzindo a mística antiga para uma linguagem de campos de energia, física quântica e coerência universal. É a tentativa da mente moderna de construir uma ponte para a alma do cosmos. A construção do que podemos chamar de paradigma científico espiritual não é um desenvolvimento acidental, mas uma estratégia deliberada para legitimar conceitos esotéricos antigos numa era dominada pelo materialismo científico. O processo começa com o reconhecimento de que ideias como um campo de informação universal são antigas e se encontram em tradições místicas de todo o mundo. Simultaneamente, a ciência moderna, particularmente a física quântica, introduziu conceitos revolucionários como o campo de ponto zero e a não localidade, que desafiam a compreensão clássica da realidade e abrem a porta para uma visão mais holística. Diversas correntes de investigação identificam a profunda ressonância conceitual entre estas ideias antigas e as novas teorias científicas. De maneira consciente, adotaram a terminologia da física quântica, campo de ponto zero, matriz holográfica, para renomear e recontextualizar o conceito místico de Akasha. Este ato de tradução tem um propósito claro: tornar a espiritualidade mais aceitável para um público moderno que valoriza a autoridade da ciência, criando uma ponte que permite às pessoas manterem crenças espirituais sem sentir que estão rejeitando a lógica. Esta síntese é em si mesma uma criação cultural projetada para resolver uma tensão fundamental no pensamento ocidental contemporâneo. Na busca por um modelo científico para os registros akáshicos, uma das articulações mais importantes do nosso tempo postula que o campo akáshico, ou campo A, não é uma metáfora, mas um fenômeno real com um equivalente direto na física, o campo de ponto zero do vácuo quântico. Imagine o espaço não como um vácuo inerte e vazio, mas como um mar sutil e vibrante de energias flutuantes, um ventre cósmico do qual surgem todas as coisas, os átomos, as galáxias, os seres vivos e até mesmo a própria consciência. Este campo é a base de toda a existência. Esta perspectiva introduz o conceito de informação para descrever o papel ativo que a informação desempenha no universo. Sustenta-se que a informação não é um epifenômeno abstrato, mas um fator real e sutil, uma propriedade fundamental do cosmos juntamente com a matéria e a energia. O campo A é um campo de informação que registra tudo o que acontece e, por sua vez, influencia tudo o que acontecerá. Este campo de informação
é o que cria a coerência não local observada na física quântica, onde partículas que uma vez estiveram conectadas permanecem correlacionadas instantaneamente através de vastas distâncias, como se o espaço não existisse para elas. Esta mesma coerência, argumenta-se, manifesta-se na sintonia fina das constantes cosmológicas que permitem a existência do universo, na complexidade organizada dos sistemas biológicos que desafiam a entropia e nos fenômenos da consciência, como a telepatia e a intuição. Nesta visão, o universo é um cosmos auto-atualizante e auto-organizador, uma totalidade coerente onde cada parte está em ressonância com todas as outras, criando as condições para a emergência da vida e da consciência. Este modelo reencanta o cosmos, restaurando um sentido de unidade e propósito que une a ciência com as tradições espirituais mais antigas. Complementando esta visão, emerge o modelo da Matriz Divina, um quadro que descreve este campo de energia como uma força que atua simultaneamente como recipiente, ponte e espelho. Como recipiente, é o espaço que abriga todo o universo. Nada existe fora dele. Como ponte, é a rede invisível que conecta todas as coisas, explicando por que, uma vez que algo está unido, permanece sempre conectado energeticamente, independentemente da distância física que o separe. E como espelho, e este é o aspecto mais crucial e empoderador, reflete no mundo exterior as crenças e, sobretudo, as emoções que criamos em nosso interior. O aspecto mais prático desta teoria reside no que foi chamado de chaves da criação consciente. A chave fundamental é que a linguagem que a Matriz Divina reconhece não é o pensamento lógico ou a palavra falada, mas o sentimento. Para criar uma mudança na realidade, é preciso gerar o sentimento de que o resultado desejado já ocorreu. Esta emoção, livre de ego e julgamento, gerada a partir do coração, é a que fala com o campo e reorganiza a realidade para refletir essa crença interna. Este conceito se conecta diretamente com o estudo sobre a genética humana, onde se sugere que o aparecimento súbito dos humanos modernos há 200 mil anos, com um cérebro e sistema nervoso avançados, e uma fusão genética única em nosso cromossomo 2, aponta para algo além da evolução darwiniana, insinuando uma forma de design inteligente ou intervenção. Fomos, em certo sentido, projetados para interagir com esta matriz. A visão de um universo informacional e energético é reforçada pelo trabalho de diversas pesquisas que, de diferentes ângulos, chegam a conclusões surpreendentemente similares. A partir do estudo da intuição, introduz-se o conceito de frequência lar, uma vibração pessoal única que comunica quem somos e molda nossa realidade. No que foi denominado a Era da Intuição, a sensibilidade a essas frequências nos permite desenvolver uma ressonância empática, recebendo informações sutis diretamente do ambiente e de outras pessoas.
Este trabalho fornece um manual prático para navegar nesta realidade baseada em energia. A pesquisa em cristalografia da água oferece uma demonstração visual e bela destes princípios. Estes estudos mostram que a água, ao congelar, cria padrões macroscópicos que refletem as influências a que foi exposta, pensamentos, palavras, imagens ou música. A água atua como um espelho líquido da consciência, fornecendo um análogo físico e tangível de como um campo universal poderia registrar e refletir a informação. Estudos no campo da psicologia investigaram a psicocinese, a capacidade da mente de influenciar a matéria em ambientes de laboratório e em oficinas experimentais. Esta pesquisa demonstra que a consciência, particularmente quando carregada com a energia centrada no coração, emoções de amor, alegria e gratidão, pode produzir resultados estatisticamente significativos em sistemas físicos como dados ou máquinas caça-níqueis. Isso valida a afirmação de que a consciência cria e que o sentimento é o catalisador. Finalmente, a ciência da consciência busca realizar experimentos para obter provas tangíveis e mensuráveis de como a consciência, definida como a substância fundamental da qual emerge toda a vida, pode afetar diretamente a matéria e o DNA humano. Este campo de estudo busca demonstrar cientificamente que as habilidades sobre-humanas são uma extensão natural da conexão mente-matéria. Paralelamente ao paradigma científico-espiritual, existe uma corrente que aborda os registros akáshicos de uma perspectiva puramente metafísica e experiencial. Aqui, a metáfora dominante, a que ressoa no coração dos místicos, é a de uma vasta biblioteca cósmica ou um arquivo energético que contém a história completa de cada alma através de todas as suas encarnações. Esta evolução conceitual de um arquivo passivo para uma ferramenta interativa reflete uma transformação mais ampla na espiritualidade moderna. As primeiras concepções teosóficas descreviam os registros como um filme fotográfico imutável do passado, uma crônica de eventos predestinados. Figuras como o famoso profeta adormecido, embora pioneiras, utilizavam os registros principalmente para diagnósticos e leituras preditivas, posicionando-os como uma fonte de informação à qual apenas alguns poucos dotados podiam aceder. A geração atual de mestres, no entanto, democratizou e dinamizou este conceito. Já não se trata mais de ler os registros, trata-se de reescrevê-los. Há quem ensine explicitamente a apagar registros indesejados de vidas passadas e a programar registros futuros. Esta mudança de um papel passivo para um ativo implica uma transformação fundamental na agência do indivíduo. A alma já não é uma mera espectadora de seu destino kármico,
mas a autora consciente de sua jornada. Esta evolução reflete uma tendência cultural mais ampla que se afasta da submissão a um destino predeterminado e se dirige para a autorrealização e a criação consciente da própria realidade. Os ensinamentos contemporâneos definem os registros como um arquivo energético da jornada da alma, acessível através da perspectiva dos mestres, professores e entes queridos. Uma consciência coletiva amorosa que nos guia. Seu foco está em utilizar os registros para o empoderamento pessoal e o desenvolvimento da consciência. Outras perspectivas aprofundam essa ideia, descrevendo os registros como um campo vibratório que não só contém o histórico da alma, mas também seu plano de alma e os contratos de alma que ela fez para seu crescimento e evolução. Antes de cada encarnação, a alma, em estado de plena consciência, desenha um plano. Escolhe seus pais, seus principais desafios, seus dons e as almas com as quais interagirá. Estes acordos ou contratos são projetados para facilitar lições kármicas e oportunidades de crescimento. Uma das perspectivas mais revolucionárias emerge da exploração da hipnose profunda. Através da técnica de hipnose de cura quântica, a QHHT, descobriu-se que o subconsciente, que se distingue do subconsciente freudiano e se equipara ao eu superior ou superalma, é uma vasta inteligência que contém não só todas as experiências de um indivíduo através de todas as suas vidas, mas também tem acesso ao conhecimento universal. Na prática, o subconsciente funciona como um portal pessoal e direto para os registros akáshicos, fornecendo informações precisas para a cura física, emocional e espiritual. É a biblioteca cósmica contida dentro de cada um de nós. A visão dos registros se expande ainda mais para abranger uma escala cósmica e galáctica. Há quem afirme recordar suas vidas passadas de forma inata e situe os registros akáshicos na 8ª dimensão. Descreve-a como um plano de infinitas possibilidades, com a forma geométrica de um toroide, que contém a memória completa do universo. Outras pesquisas especializam-se nos registros akáshicos galácticos. Este trabalho amplia o conceito de arquivo da alma para incluir a história das almas através de diferentes sistemas estelares e civilizações extraterrestres. Isso introduz o conceito de sementes estelares, ou starseeds, almas que se originaram em outros mundos como as Pleiades, Arcturus ou Sírio, e encarnaram na Terra neste momento para ajudar em sua transição evolutiva. O Akasha, a partir desta perspectiva, não contém apenas nossa história humana, mas nossa história galáctica. Se o campo akáshico é uma realidade fundamental, a pergunta crucial é: como se pode aceder a ele? Os mestres e guias do nosso tempo apresentam uma variedade de metodologias que, embora diferentes em sua forma, compartilham um objetivo comum: sintonizar a consciência humana com a frequência vibratória
do canto de informação universal. Estas modalidades não são mutuamente exclusivas. Pelo contrário, representam diferentes sentidos da alma. Assim como percebemos o mundo físico através de canais sensoriais dominantes, visual, auditivo, sinestésico, o acesso aos reinos não físicos também pode ocorrer através de diferentes sentidos sutis. Alguns métodos produzem experiências visuais, como ver uma biblioteca, acesso clarividente. Outros baseiam-se em receber informação verbal, acesso clareaudiente. E outros focam-se no sentimento e na energia corporal, acesso claricinestésico. Compreender esta gama de modalidades é essencial para que você identifique seu próprio canal intuitivo dominante. Esta abordagem caracteriza-se pelo uso de protocolos estruturados e técnicas específicas projetadas para guiar o praticante a um estado de consciência receptivo. O poder da oração sagrada. A oração, neste contexto, não é uma súplica, mas uma chave vibratória. Uma sequência de palavras com uma frequência específica que sintoniza sua consciência com a do campo akáshico. O método mais conhecido é o processo da oração do caminho, que fornece um texto preciso para abrir e fechar os registros, invocando as forças da luz e pedindo para ver através dos olhos dos senhores dos registros. Outro sistema oferece 3 chaves vibratórias principais, orações de acesso associadas às energias de Sírio, Arcturus e o Viajante Galáctico, projetadas para uma conexão direta e segura. A hipnose como porta terapêutica. A hipnose regressiva é utilizada para contornar a mente consciente e acessar as memórias profundas da alma. A técnica de hipnose de cura quântica, QHHT, induz um estado de transe profundo. Neste estado, exploram-se vidas passadas relevantes e depois estabelece-se um diálogo direto com o subconsciente, ou eu superior. Esta inteligência superior explica o propósito das vidas mostradas, responde às perguntas do indivíduo e pode realizar uma cura energética profunda. Esta técnica foi utilizada não só para a cura individual, mas também para a investigação da história oculta da humanidade, compilando relatos consistentes sobre a vida em Atlântida e Lemúria. A meditação e a visualização guiada. Estes métodos utilizam a imaginação focada e o relaxamento profundo. Alguns guias ensinam a visualizar a viagem à Biblioteca das Almas, onde se encontra com os guardiões dos registros e se pede permissão para acessar o seu livro da vida. Outros oferecem uma abordagem mais direta, ensinando a conectar-se com o Akasha através de uma meditação centrada no coração, sintonizando com a frequência de 963 Hz para receber orientação intuitiva. Diferente dos métodos estruturados, algumas pessoas acedem à informação akáshica de forma mais direta e espontânea. A memória inata. Existem indivíduos que se descrevem como recordadores. Afirmam ter uma memória consciente e contínua de suas vidas passadas e do conhecimento universal
desde a infância. Para eles, aceder aos registros akáshicos é análogo a recordar um evento da própria vida. Seu trabalho consiste em ancorar esta informação cósmica na consciência coletiva. A canalização como conduto akáshico. A canalização é o processo pelo qual um indivíduo permite que uma consciência não física fale através dele. Esta consciência frequentemente acede e transmite informações do campo akáshico. Entidades canalizadas de renome forneceram perspectivas de longo prazo sobre o plano akáshico para a humanidade, discutindo a história espiritual da Terra, a evolução do DNA e o papel de civilizações como Lemúria. Esta categoria de acesso baseia-se na ideia de que seu corpo e seu campo energético são antenas sensíveis que podem sintonizar-se diretamente com o campo akáshico. Sintonização vibracional. Ao identificar e estabilizar sua frequência lar, sua vibração pessoal ótima, você desenvolve uma ressonância empática. Isso lhe permite receber informações sutis diretamente do campo energético que o rodeia. Não é um processo mental, mas uma percepção corporal direta, onde o corpo sente a informação do akasha. A conexão através do sentimento. Há quem, como empata, tenha a capacidade de sentir as emoções de outras pessoas dentro do seu próprio corpo. Seu trabalho demonstra uma forma sinestésica de aceder ao campo de informação que nos conecta. O coração, nesta visão, é o principal órgão de percepção e interação com o campo akáshico. As emoções de alta vibração, como o amor e a gratidão, não só são agradáveis, são a frequência que sintoniza nossa consciência com o poder criativo do universo. Uma vez estabelecido o que e o como dos registros akáshicos, adentramos no porquê. O conteúdo desta vasta biblioteca cósmica e sua aplicação prática para a cura, a compreensão e a evolução. A informação obtida do Akasha não é meramente acadêmica, é uma sabedoria viva que se utiliza para desvendar os mistérios da jornada da alma, reescrever a história oculta da humanidade e navegar conscientemente a mudança evolutiva que está em andamento. Um dos usos mais profundos dos registros akáshicos é a iluminação da jornada individual da sua alma através do tempo e das encarnações. Os registros revelam que muitos dos desafios, padrões e relações da sua vida atual têm raízes em experiências de vidas passadas, fobias, doenças crônicas e dinâmicas relacionais complexas, muitas vezes se originam em eventos de encarnações anteriores. Trazer estas histórias à consciência inicia um poderoso processo de cura. Estas experiências criam uma consciência codificada, uma marca energética ou kármica na nossa consciência eterna
que influencia nosso destino atual até que seja abordada e resolvida. A abordagem moderna do trabalho akáshico é profundamente terapêutica e proativa. Não se trata simplesmente de observar o passado, mas de transformá-lo energeticamente. Introduz-se o conceito de feridas sagradas. Nossas feridas mais profundas não são erros, mas portais. Ao explorá-las dentro do espaço seguro e amoroso dos registros, podemos descobrir seu propósito ao nível da alma e utilizá-las como um caminho para o amor incondicional por si mesmo. Outros levam isto um passo além com a técnica de reescrita de registros. Dado que os registros são um campo de energia, podemos trabalhar conscientemente para apagar ou reescrever a energia dos eventos traumáticos do passado. Isto não muda o fato histórico, mas neutraliza sua carga kármica, libertando-nos de sua influência. Também é possível revogar contratos e votos da alma. Em vidas passadas, podemos ter feito votos como de pobreza ou castidade, ou contratos com outras almas que agora limitam nosso crescimento. Através dos registros, estes acordos obsoletos podem ser identificados, compreendidos e revogados. A revisão de vida durante uma experiência de quase morte é um acesso espontâneo e profundo aos próprios registros akáshicos. Durante esta experiência, você não só vê suas ações, mas sente o efeito dessas ações nos outros, proporcionando uma compreensão profunda das lições kármicas da alma. Os registros não se limitam à história humana. Contém a história completa do cosmos. A informação recuperada construiu uma narrativa rica sobre Lemúria e Atlântida. Lemúria é descrita como uma civilização pacífica e telepática, e Atlântida como uma que se desviou para o controle tecnológico, o que levou a um conflito catastrófico. Estas regressões revelaram detalhes vívidos do uso avançado da tecnologia de cristais em Atlântida. A narrativa das sementes estelares, Star Seeds, fornece uma mitologia de origem que dá sentido aos sentimentos de alienação de muitos buscadores espirituais. Reinterpreta o sentimento de não pertencer como prova de uma origem nobre e extraterrestre. Atribui uma missão heróica. Os voluntários vieram à Terra para ajudar em sua ascensão. Os registros akáshicos galácticos permitiram traçar um mapa de diferentes linhagens de almas, como os pleiadianos, curadores empáticos, arcturianos, lógicos e arquitetos energéticos, sirianos, guardiões do conhecimento místico, e outros, cada um com seus traços e missões arquetípicas. Um tema recorrente na informação akáshica é que a Terra e a humanidade se encontram no meio de uma transição evolutiva sem precedentes. Este evento
é descrito através do conceito das 3 ondas de voluntários. Após as bombas atômicas de 1945, foi feito um chamado cósmico para que almas puras, sem karma terrestre, encarnassem para elevar a vibração do planeta. A primeira onda, nascidos aprox 1950, 1960, são os pioneiros. A segunda onda, aprox 1970, 1990, são antenas de energia. A terceira onda, as novas crianças, vêm com um DNA já adaptado para a nova Terra, uma realidade de maior frequência que está se separando da velha Terra tridimensional. Este período é visto como a formatura da humanidade, uma recalibração do DNA e da consciência. Os registros revelam o potencial futuro da humanidade. A coerência coração-cérebro, um estado de alinhamento eletromagnético, pode ativar capacidades latentes como a autocura profunda e a intuição precisa. A psicocinese valida que a consciência pode influenciar diretamente o mundo físico. E as habilidades sobre-humanas, como a telecinese ou a visão sem olhos, são apresentadas como resultado natural de uma consciência que compreende e exerce sua verdadeira natureza como a força fundamental do universo. Ao chegar ao final desta jornada, a análise exaustiva dos ensinamentos de nosso tempo revela uma convergência surpreendente e profunda. As duas grandes correntes, a científico-espiritual e a metafísico-experiencial, embora utilizem linguagens e metodologias diferentes, apontam inequivocamente para uma mesma conclusão fundamental. O universo é um sistema consciente, interconectado e informacional. O campo de ponto zero da física, a matriz divina da ciência espiritual, a biblioteca da alma do misticismo e o subconsciente da hipnose profunda são, em essência, diferentes nomes para a mesma realidade subjacente. São dedos que apontam para a mesma lua, um campo de consciência que tudo abrange, que registra e molda toda uma responsabilidade pessoal radical. Se nossos sentimentos e crenças são a linguagem que cria a realidade, então já não podemos nos ver como vítimas das circunstâncias, mas como os arquitetos de nosso destino. Segundo, revela um potencial humano ilimitado. Habilidades como a autocura, a intuição profunda e a manifestação consciente não são dons para alguns poucos escolhidos, mas o direito de nascença de uma espécie que está despertando para sua verdadeira natureza. Terceiro, sublinha a importância crítica da consciência coletiva. Como demonstram os estudos sobre os efeitos da meditação em massa, as mudanças na consciência de um número relativamente pequeno de indivíduos podem criar um efeito de ressonância que eleve toda a humanidade. Ao concluir esta narração, você foi equipado com um conhecimento profundo e multifacetado dos registros akáshicos. Exploramos sua natureza dual como um fenômeno da física e uma dimensão do espírito.
Detalhamos e comparamos as diversas metodologias para seu acesso, desde a oração estruturada até a percepção empática. E revelamos a sabedoria que eles contêm, desde a cura de traumas de vidas passadas até a compreensão de nosso lugar na história galáctica. A verdadeira mestria nos registros acásticos, no entanto, não reside na mera acumulação desta informação. Reside na integração desta sabedoria. É compreender que cada pensamento, cada emoção e cada ação se inscreve na memória do universo. É utilizar as ferramentas apresentadas para curar o passado, empoderar o presente e criar conscientemente um futuro alinhado com o propósito mais elevado da alma. Esta narração forneceu o mapa, a jornada para a mestria. Agora cabe a você. Se esta viagem através da memória do universo ressoou em seu interior, se despertou um anseio de saber mais, de experimentar mais, convido você a se juntar à nossa comunidade de exploradores da consciência, inscrevendo-se neste canal. Juntos, podemos continuar a desvendar os mistérios que nos conectam à nossa herança cósmica e ao nosso futuro ilimitado. Obrigado, de coração, por me acompanhar nesta travessia sagrada. Que a sabedoria do Akasha lhe revele a magnificência de sua própria alma, a beleza de seu plano divino e o poder infinito que reside em seu interior. Nunca se esqueça, você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro numa gota. O livro da vida não é algo que você lê, é algo que você escreve a cada respiração, a cada escolha, a cada batida do seu coração. Escreva uma história magnífica. Que a paz insondável que ultrapassa toda compreensão, que a sabedoria profunda que guia cada um de seus passos e que o amor incondicional que tudo abrange e tudo cura, das idades eternas, iluminem e abençoem abundantemente seu caminho, agora e para sempre. Que assim seja. Se você gostou deste conteúdo, clique no botão Gostei, compartilhe com alguém que possa se interessar por este tema e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. No coração silencioso de cada galáxia em espiral, na dança orbital de cada planeta, na arquitetura cristalina de um floco de neve e na dupla hélice do seu próprio DNA, jaz uma linguagem oculta, um código sagrado, um plano mestre que sussurra a história da criação para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Esta linguagem não é feita de palavras, mas de formas, proporções e vibrações. É a linguagem da geometria sagrada. Hoje, viajante da alma, você que busca compreender os padrões que tecem a realidade, embarcamos em uma jornada às profundezas deste conhecimento arcano. Não como uma aula de matemática, mas como uma iniciação na arte da própria criação. A geometria sagrada se revela a nós não como uma disciplina abstrata, mas como a interface entre o visível e o invisível,
entre a consciência e a matéria, entre o espírito e a forma. É o estudo dos padrões arquetípicos que dão origem a tudo o que existe no mundo material. Através de uma síntese de perspectivas que unem a sabedoria antiga com a ciência de vanguarda, desvendaremos a profunda verdade de que o universo não é uma coleção aleatória de objetos, mas uma sinfonia geométrica de energia e consciência. A tese central de nossa exploração postula que as formas geométricas sagradas, como a flor da vida e os sólidos platônicos, juntamente com as proporções fundamentais, como a proporção áurea, não são meros símbolos, são os modelos vivos, as matrizes energéticas sobre as quais toda a realidade se manifesta. Compreender esta linguagem geométrica é, portanto, compreender a mecânica da criação e nosso papel fundamental dentro dela. Esta narração não busca apenas informar, busca transformar sua percepção, movendo-o de um observador passivo do universo para um participante consciente e empoderado na dança cósmica da criação. Acompanhe-me para decifrar o plano mestre. A narrativa da criação, tal como se articula em numerosas tradições esotéricas, não começa com uma explosão caótica e sem sentido, mas com um ato de consciência geométrica, um desdobramento sequencial, ordenado e perfeito que forma a base de toda a existência material. A origem de toda manifestação se encontra no vazio. Não o imagine como um nada vazio, mas como um estado de potencialidade pura e não manifestada, uma quietude infinita que contém em seu seio a promessa de todos os universos possíveis. Deste vazio, o espírito, a consciência unificada, projeta um único ponto de atenção, um ato de autoconsciência primordial. Em um movimento de amor expansivo, este ponto se expande uniformemente em todas as direções, criando a primeira e mais perfeita forma na existência, a esfera. Esta esfera inicial representa a unidade, a totalidade e o potencial indiferenciado de tudo o que é. O movimento seguinte do espírito é um ato de exploração. Ele se desloca do centro desta esfera original até qualquer ponto de sua superfície e de lá projeta uma segunda esfera idêntica. A intersecção destas duas esferas cria uma das figuras mais fundamentais e potentes da geometria sagrada, a Vesica Piscis, a bexiga de peixe. Esta forma amendoada é o útero simbólico da criação, o portal através do qual a luz e a forma emergem para a manifestação. Contém em seu interior as raízes quadradas de 2, 3 e 5, e as proporções fundamentais que dão origem à geometria, à música e à luz. É o primeiro ato de dualidade que nasce da unidade. A partir da Vesica Piscis, o processo de criação continua em uma progressão geométrica precisa que reflete o padrão da divisão celular. O espírito se move para o perímetro da nova esfera, para os pontos de intersecção, e projeta outra esfera, e assim sucessivamente. Este processo, repetido 6 vezes, gera um padrão de 7 círculos sobrepostos, conhecido como a semente da vida. Este padrão de 7 círculos, que representa os 7 dias da criação mencionados no Gênesis, é o embrião de toda a estrutura geométrica do universo. Continuando com esta dança sagrada, formam-se padrões mais complexos.
O ovo da vida emerge como uma estrutura tridimensional de 8 esferas, que é a forma morfogenética que subjaz ao embrião humano em suas primeiras horas de desenvolvimento. Ao seguir expandindo o padrão, gera-se o fruto da vida, composto por 13 círculos. Esta figura é de suma importância, já que, ao conectar os centros de cada um dos 13 círculos com linhas retas, revela-se a estrutura subjacente conhecida como o cubo de Metatron, que, por sua vez, contém todos os sólidos platônicos, os blocos de construção da matéria. Finalmente, a expansão completa deste padrão resulta na flor da vida, uma rede interconectada de círculos que é considerada o holograma da consciência universal. A flor da vida não é meramente um símbolo estético, é descrita como o gerador geométrico primário de toda forma física. Sustenta-se que este padrão único contém dentro de suas proporções todos os aspectos da vida, cada fórmula matemática, cada lei da física, cada harmonia musical e cada forma de vida biológica, do macrocosmo ao microcosmo. Este padrão encontra-se gravado em artefatos antigos e na arquitetura sagrada de todo o mundo, desde o templo de Osíris em Abidos, no Egito, até a cidade proibida na China, o que sugere uma base de conhecimento universal nas civilizações antigas. A flor da vida serve como um modelo de unidade na diversidade, ilustrando a interconexão de toda a vida e o espírito dentro do universo. É a linguagem visual da própria criação, um lembrete de que toda a realidade emana de uma única fonte e está intrinsecamente interconectada através de uma elegante matriz geométrica. Compreender esta sequência não é apenas um exercício intelectual, é um ato de recordar o processo através do qual o espírito se manifesta como forma, um processo que está codificado em nossas próprias células e no tecido do cosmos. Se a flor da vida é o plano mestre holográfico da criação, os sólidos platônicos são os tijolos fundamentais que emergem desse plano para construir o universo material. Estas 5 formas tridimensionais únicas são a manifestação dos princípios numéricos e geométricos no espaço e representam os padrões arquetípicos que subjazem a toda a matéria. Os sólidos platônicos são os únicos 5 poliedros convexos em que todas as faces são polígonos regulares congruentes e o mesmo número de faces se encontra em cada vértice. Estas formas perfeitas são o tetraedro, o cubo, o octaedro, o icosaedro e o dodecaedro. Os ensinamentos esotéricos detalham a correspondência específica entre cada sólido e os elementos que constituem um mundo físico e etérico. Esta correspondência não é meramente simbólica, mas refere-se às qualidades vibratórias e funções energéticas que cada forma geométrica encarna. O tetraedro, composto por 4 faces triangulares, com sua forma pontiaguda e estável, representa o elemento fogo. Simboliza a manifestação, a vontade, o poder e a energia radiante que inicia a criação. O cubo, ou hexaedro, com suas 6 faces quadradas, é a forma mais estável e ancorada, representando o elemento terra.
simboliza a solidez, a estrutura, a materialização no plano físico e a conexão com o mundo tangível. O octaedro, formado por 8 faces triangulares unidas em suas bases, é uma forma que pode girar livremente, representando o elemento ar. Simboliza o intelecto, a mente, a comunicação e o equilíbrio entre forças opostas. O icosaedro, com suas 20 faces triangulares, é a forma mais próxima de uma esfera, representando o elemento água. Simboliza o fluxo, a emoção, a intuição e a adaptabilidade. Finalmente, o dodecaedro, com suas 12 faces pentagonais e associado à proporção áurea, representa o 5º elemento, o éter prana, ou espírito. É o padrão que contém todos os outros e é considerado o modelo da própria força vital, a consciência que permeia todo o universo. A interconexão destas formas fundamentais é demonstrada de maneira mais elegante através do cubo de Metatron. Esta figura sagrada deriva do padrão do fruto da vida. Ao traçar linhas retas do centro de cada um dos 13 círculos do fruto da vida até os centros de todos os outros, gera-se uma complexa rede de linhas que contém as 5 formas dos sólidos platônicos. Este fato revela uma hierarquia aninhada e uma profunda unidade na estrutura da criação. Não são 5 formas separadas, mas 5 aspectos de uma única matriz geométrica subjacente. O cubo de Metatron atua como uma ponte entre a unidade bidimensional da flor da vida e a diversidade tridimensional do mundo material. Representa o fluxo de energia criativa da fonte infinita para a forma finita, demonstrando que todo o universo físico é uma emanação coerente e geométrica de um único modelo de consciência. O universo não é uma estrutura silenciosa, é uma sinfonia vibrante. A geometria sagrada, como estrutura do cosmos, está intrinsecamente ligada ao som e à frequência. A pesquisa de vanguarda revela que a forma e a vibração não são 2 conceitos separados, mas 2 manifestações do mesmo princípio subjacente. A geometria é música congelada. Certas explorações demonstraram uma relação matemática direta e surpreendente entre as formas geométricas e as harmonias musicais. A descoberta central é que a soma dos ângulos internos das formas geométricas básicas, triângulo, quadrado, pentágono, etc., quando interpretada como uma frequência em Hertz, produzem notas que formam acordes musicais perfeitamente harmônicos. Por exemplo, a soma dos ângulos de um triângulo, um quadrado, um pentágono e um hexágono, ao serem tocadas como frequências, criam uma harmonia perfeita. Esta pesquisa depara-se com o número 432, um número que ressoa profundamente nos ensinamentos esotéricos. A frequência de 432 Hz, que se obtém dividindo a soma dos ângulos do pentágono, 540, por uma aproximação da proporção áurea, foi historicamente uma afinação padrão para a música.
A importância do número 432 e seus múltiplos encontra-se em numerosas tradições antigas e ciclos cósmicos. Por exemplo, o Kali Yuga hindu tem uma duração de 432 mil anos e o diâmetro do Sol é de aproximadamente 864 mil milhas, 2 vezes 432 mil. Isso sugere que a afinação de 432 Hz está mais alinhada com os ritmos naturais e os ciclos cósmicos. Este vínculo direto entre forma e frequência estabelece a ressonância como um princípio fundamental da criação. Os ensinamentos esotéricos aprofundam esta ideia, explicando que as formas geométricas são qualidades congeladas, ou padrões de energia estáveis que, por sua própria natureza, emitem uma assinatura vibratória específica. Assim como uma corda de violão vibra e produz um som, uma forma geométrica vibra num campo energético sutil. Quando esta vibração entra em contato com um sistema biológico, como o corpo humano, pode ocorrer um efeito de ressonância. Se a frequência da forma for harmônica para o sistema biológico, pode restaurar o equilíbrio. Se for dissonante, pode criar estresse. Este princípio é a base das ciências vibracionais e demonstra que a geometria não é um conceito abstrato, mas uma ferramenta poderosa para influenciar o estado vibratório da matéria, da energia e da consciência. Mas a geometria sagrada não se limita às formas que vemos no mundo exterior. Seu verdadeiro poder, seu mistério mais profundo, reside em seu papel como a própria estrutura da consciência, o andaime invisível sobre o qual se constrói a informação e o próprio corpo humano, demonstrando a inseparabilidade dos mundos interno e externo. No coração de uma compreensão unificada da ciência e da espiritualidade, encontra-se o conceito de um campo de energia universal que conecta todas as coisas. Certas correntes de investigação articulam este conceito como a matriz divina, um modelo que não só descreve a natureza do universo, mas também redefine nosso papel dentro dele. Postula-se que a matriz divina é a rede de energia que constitui o tecido do universo, baseando-se nas teorias do pai da física quântica, que propôs a existência de uma mente consciente e inteligente como a matriz de toda a matéria. Este campo é descrito através de 3 funções principais interligadas. Primeiro, a matriz revela-se a nós como o recipiente universal, o espaço que abriga todo o universo. Não é um vácuo no qual as coisas acontecem, mas a própria substância da qual tudo é feito e dentro da qual tudo existe. Segundo, a matriz atua como uma ponte, uma rede invisível que conecta intrinsecamente cada ponto do universo com todos os outros de forma não local, sem ser limitada pelo tempo ou pelo espaço. Finalmente, e este é o aspecto mais crucial, a matriz serve como um espelho, refletindo no mundo exterior as crenças, sentimentos e emoções que mantemos em nosso interior. Nossa realidade externa é uma manifestação direta de nossa consciência interna. Este modelo é apoiado por uma série de experimentos da física quântica. Por exemplo, demonstrou-se que o DNA humano pode influenciar diretamente os fótons, as partículas de luz, organizando-os em padrões ordenados. Surpreendentemente,
Este efeito persiste mesmo depois que o DNA físico é removido, um fenômeno conhecido como o DNA fantasma. E isso sugere que um campo de energia retém a impressão do DNA. Para interagir com esta matriz, existem chaves que atuam como um manual de instruções para a criação consciente. Estas chaves destilam princípios antigos e descobertas modernas em um guia prático. Os princípios fundamentais são a interconexão holográfica do universo, o fato de que a própria consciência é um ato de criação e que a linguagem que a matriz reconhece é o sentimento. Para criar uma nova realidade, não basta pensar nela, devemos sentir como se já tivesse acontecido. A matriz reflete nossas crenças mais profundas e nossas relações mais íntimas atuam como espelhos do que realmente acreditamos sobre nós mesmos. Postula-se, inclusive, que é necessário um número mínimo de pessoas para iniciar uma mudança na consciência coletiva, calculado como a raiz quadrada de 1% de uma população, demonstrando como os esforços individuais podem ter um impacto global. Paralelamente à matriz divina, existe o antigo ensinamento esotérico dos registros akáshicos. Este conceito postula a existência de uma biblioteca cósmica ou uma base de dados vibratória que contém o registro de cada alma e sua jornada através de todas suas vidas. O termo Akasha é uma palavra sânscrita que significa éter. Os registros akáshicos são a memória deste éter universal, um compêndio de cada pensamento, palavra e emoção. Não é um lugar físico, mas um plano de consciência onde toda a informação está codificada na luz. Esta ideia encontrou um surpreendente paralelo na física moderna. Há cientistas que propõem que o campo de ponto zero do vácuo quântico é o equivalente científico dos registros místicos. Este campo não só conserva a informação, mas também a transmite, explicando fenômenos de coerência não local. Os ensinamentos esotéricos fornecem um mapa cosmológico para este conceito, situando os registros akáshicos na 8ª dimensão da realidade. Neste modelo, as dimensões são diferentes níveis de percepção. A 8ª dimensão é a da eternidade. Desta perspectiva, pode-se contemplar cada possível expressão da criação. Todas as linhas do tempo e realidades possíveis são acessíveis simultaneamente. Se os registros akáshicos são uma base de dados universal, como se acede a ela? Os ensinamentos sugerem que o acesso não é um ato de ir a algum lugar, mas de sintonizar a própria consciência com a frequência vibratória deste campo. Alguns indivíduos descrevem sua habilidade como um processo de recordar, afirmando ter acesso a memórias de vidas passadas e à história cósmica desde a infância. Enfatiza-se que a emoção é o veículo para aceder a esta informação. Outros métodos incluem a meditação, a oração sagrada, a hipnose regressiva e a canalização. Em essência, o campo akáshico representa a inteligência do universo.
é o software que corre no hardware da matriz divina. Aceder a ele é conectar-se com a mente universal e compreender o propósito mais profundo por trás das experiências da vida. O antigo princípio hermético, assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora, encontra sua validação mais concreta em certas pesquisas que demonstram uma correspondência científica precisa entre a totalidade da antiga literatura védica e a estrutura e função da fisiologia humana. Sob a orientação de grandes mestres, realizou-se a monumental tarefa de mapear os 40 ramos do Veda com as 40 áreas principais da fisiologia humana. A descoberta fundamental é que as mesmas leis da natureza que estruturam o universo, tal como descritas nos textos védicos, são as mesmas leis que constroem a mente e o corpo humanos. O Veda, nesta compreensão, não é simplesmente uma coleção de textos, mas o plano mestre da criação. O corpo humano, portanto, não é uma máquina biológica aleatória, mas uma réplica perfeita da inteligência da natureza, uma encarnação material do Veda. No coração desta revelação jaz uma verdade fundamental. O físico é um espelho do não físico. A fisiologia é a expressão da consciência. A matéria é a manifestação da inteligência. A estrutura do DNA em seu núcleo, por exemplo, tem a mesma estrutura e função que a realidade holística expressa no Rig Veda. Talvez o exemplo mais surpreendente seja o mapeamento dos planetas da astrologia védica com as estruturas-chave do cérebro. O Sol corresponde ao tálamo, a Lua ao hipotálamo, e assim por diante, fornecendo uma base fisiológica tangível para a antiga ciência da astrologia. Esta descoberta é profunda. Sugere que o corpo humano é o instrumento definitivo para conhecer o universo. Ao voltar a atenção para dentro, através de práticas como a meditação, não só se experimentam estados de consciência expandida, mas também se aviva a inteligência inerente codificada na própria fisiologia, alinhando o indivíduo com as leis da natureza que governam o cosmos. Tendo explorado o alfabeto da criação, agora fundamentamos estes princípios abstratos num contexto histórico e mitológico, explorando como este conhecimento foi supostamente utilizado por civilizações antigas avançadas e codificado como um aviso de ciclos cósmicos. Nos anais da história esotérica, duas civilizações primordiais erguem-se como arquétipos: Lemúria e Atlântida. Suas histórias não são meras lendas, mas narrativas cruciais que descrevem dois caminhos divergentes no uso do conhecimento sagrado, culminando num cataclismo que serve como uma advertência perpétua. Lemúria, ou Mu, no Oceano Pacífico, é descrita como uma civilização fundamentalmente espiritual. Seu propósito, estabelecido por uma raça avançada há cerca de 200 mil anos, era elevar a vibração do planeta. A sociedade lemuriana caracterizava-se pela harmonia e pela cooperação, e por uma profunda conexão com a natureza. Um conceito central era a mente grupal, um estado de consciência coletiva. Sua tecnologia era uma extensão de sua espiritualidade, uma tecnologia suave, baseada no domínio das energias sutis. Energia de cristal,
tecnologia de ressonância, água codificada, geometria sagrada e redes de energia planetária. Lemúria representa o caminho do coração. A Atlântida, embora inicialmente tenha compartilhado conhecimentos com Lemúria, seguiu um caminho diferente. Orientaram-se cada vez mais para o poder e o controle da matéria através da tecnologia. As regressões de hipnose revelam uma sociedade atlante com uma tecnologia de cristais surpreendentemente avançada para a geração de energia, a construção e a cura. No entanto, este foco no poder tecnológico levou a uma divergência filosófica. Os atlantes começaram a realizar experimentos genéticos e a desenvolver armas, ignorando os avisos dos lemurianos. A tensão entre estas duas filosofias culminou num conflito cataclísmico. As narrativas esotéricas falam de uma guerra de grandes proporções que contribuiu para a destruição de ambas as civilizações. Este evento não foi apenas uma catástrofe geológica, mas também uma queda na consciência. A história de Lemúria e Atlântida serve como uma poderosa alegoria para a encruzilhada atual da humanidade, representando a escolha eterna entre o poder e a sabedoria, entre o controle da mente e a guia do coração. Seu legado disperso pelos sobreviventes é um chamado para reintegrar estes dois caminhos. A história da Terra, tal como a apresentam certas pesquisas, não é uma progressão linear, mas uma série de ciclos dramáticos marcados por catástrofes cósmicas. Argumenta-se que as civilizações antigas não só estavam cientes de seus ciclos, mas codificaram seu conhecimento deles em seus mitos e em sua arquitetura sagrada. Estas pesquisas fundem a geologia com a mitologia para demonstrar que os mitos antigos de inundações e incêndios não são ficções, mas relatos de testemunhas oculares de eventos geológicos reais. A evidência geológica aponta para mega inundações no final da última idade do gelo, provavelmente causadas pelo impacto de um cometa. Estes eventos foram suficientemente potentes para apagar, quase por completo, as civilizações pré-existentes. No coração desta tese, jaz a ideia de que estas catástrofes estão ligadas a ciclos cósmicos previsíveis, principalmente o ciclo da precessão dos equinócios ou o grande ano, que dura aproximadamente 25.920 anos. Este número mestre e seus harmônicos aparecem repetidamente nas tradições antigas. Por exemplo, um mês platônico, que corresponde a uma das 12 eras zodiacais deste grande ciclo, dura 2160 anos. Um número que é também, surpreendentemente, o diâmetro da Lua em milhas. O número 72, os anos que a precessão leva para se mover um grau, é um número sagrado em inúmeras culturas. E o número 432, fundamental na afinação musical harmônica, é também a duração do Kali Yuga hindu em milhares de anos, 432 mil anos. A prova mais convincente deste conhecimento perdido encontra-se na Grande Pirâmide de Gizé. Longe de ser uma simples tumba, a pirâmide é um modelo em escala da Terra. Sua altura, multiplicada por 43.200, é igual ao raio polar da Terra com uma precisão surpreendente, vinculando a estrutura a um dos números-chave do ciclo precessional.
A presença deste sistema numérico em mitos e monumentos de todo o mundo sugere uma ciência global avançada na antiguidade. As estruturas como a Grande Pirâmide podem ser vistas como bibliotecas de pedra, projetadas para sobreviver aos cataclismos e transmitir este conhecimento vital. De onde veio este conhecimento tão avançado? As narrativas esotéricas oferecem uma resposta audaciosa. Foi trazido à Terra por inteligências de outros mundos. Certas obras apresentam-se como livros-chave revelados, textos codificados entregues por seres de inteligência superior. Estes textos não se comunicam através da linguagem linear, mas através de geometrias de chama viva de cor e som, formas de pensamento multidimensionais que semeiam a mente divina diretamente em nosso ser. O meio universal de comunicação é a linguagem da luz, uma linguagem de vibração e forma, um holograma pluridimensional que permite que as inteligências superiores se comuniquem através de diferentes realidades. Outros ensinamentos complementam esta narrativa, fornecendo um contexto histórico. Civilizações avançadas de sistemas estelares como as Pleiades, Sírio e Arcturus chegaram à Terra há éons. Estes seres atuaram como semeadores, estabelecendo colônias em Atlântida e Mu. Trouxeram consigo seu avançado conhecimento da física e da consciência, baseado na geometria sagrada, e fundaram as antigas escolas de mistérios para preservar este conhecimento através dos ciclos de cataclismo. Esta perspectiva oferece uma origem para o conhecimento codificado em pedra. Não foi desenvolvido por humanos primitivos, mas foi um legado de nossos antepassados estelares. Tendo explorado o alfabeto da criação, agora fundamentamos estes princípios abstratos em um contexto histórico e mitológico, explorando como este conhecimento foi supostamente utilizado por civilizações antigas avançadas e codificado como um aviso de ciclos cósmicos. No nexo da ciência antiga e da pesquisa moderna encontra-se a biogeometria, uma disciplina que oferece métodos práticos para interagir e harmonizar as energias sutis que moldam nossa saúde e nosso ambiente. É a aplicação da física da qualidade. Enquanto a física convencional se concentra nos aspectos quantitativos da energia, a física da qualidade lida com os efeitos qualitativos nos sistemas vivos. Baseia-se no princípio de que as formas, os ângulos e as cores geram qualidades energéticas específicas que podem ser benéficas ou prejudiciais. Esta ciência utiliza a radiestesia física para detectar e diferenciar estas qualidades energéticas. A descoberta fundamental desta disciplina foi a identificação de uma qualidade energética altamente equilibradora chamada BG3. Esta assinatura energética é composta por 3 qualidades vibratórias específicas que se encontram simultaneamente nos locais de poder sagrados do mundo. A presença simultânea destas 3 energias, BG3, tem um profundo efeito harmonizador nos sistemas biológicos, fortalecendo o sistema imunológico e neutralizando os efeitos do estresse ambiental.
A biogeometria não é apenas uma ciência de detecção, mas também de criação. Ao criar formas geométricas específicas, é possível gerar a qualidade energética BG3. Foi utilizada para harmonizar os efeitos nocivos dos campos eletromagnéticos, NEM, em projetos documentados na Suíça, eliminando os sintomas da eletrosensibilidade na população local. Também se utilizam bioassinaturas, diagramas lineares projetados para ressoar com os padrões de energia de órgãos específicos. Quando colocados no campo energético do corpo, entram em ressonância com a função do órgão correspondente, corrigindo qualquer desequilíbrio. A biogeometria demonstra que as formas sagradas não são meros símbolos, mas instrumentos funcionais para restaurar a harmonia. Além da harmonização do ambiente, a geometria sagrada oferece uma tecnologia interna para a evolução da consciência, o Merkaba. É o campo de energia geométrica da luz que rodeia o corpo humano, uma carruagem de ascensão que, quando ativada, pode transportar a consciência para dimensões superiores. A palavra Merkaba é um antigo termo egípcio. Mer, luz, Ka, espírito e Ba, corpo. Refere-se a um campo de luz contrarrotativo que afeta simultaneamente o espírito e o corpo. Geometricamente, é composto por dois tetraedros estelares entrelaçados, um apontando para cima, masculino, Sol, e outro para baixo, feminino, Terra. Esta forma representa o equilíbrio perfeito das energias. Ensina-se uma meditação precisa de 17 respirações para ativar o Merkaba. Esta prática complexa combina a respiração, a visualização e os mudras para limpar os circuitos elétricos do corpo, equilibrar as polaridades e pôr em marcha os campos contrarrotativos do Merkaba. A chave absoluta para que o Merkaba funcione como um campo de luz vivente é o amor incondicional. Sem amor, o Merkaba é simplesmente uma máquina. Só quando ativado a partir do espaço sagrado do coração, torna-se um veículo para a ascensão. Uma vez ativado, permite ao indivíduo experimentar uma consciência expandida e conectar-se com seu eu superior. É a reativação do corpo de luz que é nosso direito de nascença. A geometria sagrada também oferece um mapa para a transformação psicológica e espiritual mais profunda, a alquimia. Certos ensinamentos unem a sabedoria antiga da alquimia com a física quântica, apresentando um processo de 7 etapas para a manifestação consciente. A alquimia é uma metáfora do processo de transformação da alma. O chumbo é a consciência base, egocêntrica, enquanto o ouro é a consciência iluminada. O caminho do alquimista desdobra-se em 7 etapas universais. Primeiro, a calcinação, um fogo que decompõe as velhas estruturas do ego. Segue-se a dissolução, onde as cinzas do velho eu se submergem na água da consciência para liberar traumas. Depois, a separação, um ato de discernimento para separar a essência da escória. Na conjunção, os elementos purificados se recombinam numa nova totalidade equilibrada. A fermentação representa a noite escura da alma,
a morte do velho eu para que o novo ser espiritual possa nascer. A destilação purifica ainda mais esta nova essência, elevando sua vibração. E, finalmente, a coagulação, onde o espírito se encarna plenamente, convertendo o indivíduo na pedra filosofal. Ensina-se que a geometria sagrada é uma ferramenta-chave neste processo. O cubo de Metatron é conhecido como o cubo da criação. Como contém os 5 sólidos platônicos, contém o plano completo para a manifestação. Ao trabalhar com esta forma geométrica na meditação, um indivíduo pode alinhar sua vontade pessoal com a vontade divina, estruturar sua intenção energeticamente e aceder à criatividade infinita da fonte. A alquimia fornece o mapa psicológico, enquanto a geometria sagrada fornece as ferramentas energéticas para navegar nesse mapa. Ao longo desta travessia, teceu-se uma tapeçaria de conhecimento a partir de ensinamentos visionários, revelando uma visão da realidade que é ao mesmo tempo antiga e radicalmente nova. A geometria sagrada emerge não como um tema de interesse esotérico, mas como a ciência fundamental da existência, o sistema operacional do cosmos. A síntese destas diversas perspectivas converge para uma conclusão poderosa. O universo é uma construção geométrica, vibratória e consciente. Desde a sequência de criação da flor da vida até os ciclos cataclísmicos codificados em pedra. Desde a matriz divina holográfica até o plano védico encarnado em nossa fisiologia, desde a harmonização energética da biogeometria até a transformação alquímica, a mensagem é unificada e clara. Não vivemos num universo de objetos separados, mas num campo unificado de informação e energia, estruturado por padrões geométricos e animado pela consciência. As narrativas de Lemúria e Atlântida servem-nos como uma parábola crucial, ilustrando a bifurcação entre o uso do conhecimento sagrado para a harmonia espiritual ou para o controle material. Talvez a implicação mais profunda deste corpo de conhecimento seja a mudança fundamental em nossa percepção de nós mesmos. Já não podemos nos ver como observadores passivos num universo predeterminado. A evidência da física quântica e a sabedoria das tradições antigas obrigam-nos a aceitar nosso papel como participantes ativos e co-criadores da realidade. O universo é um espelho que reflete nossas crenças e sentimentos. Nosso corpo é um microcosmo que reflete a estrutura do cosmos. Nossa consciência é a força que colapsa as ondas de possibilidade na realidade tangível. Esta compreensão acarreta uma imensa responsabilidade. Já não podemos atribuir nossas circunstâncias unicamente a forças externas. Devemos reconhecer o poder de nosso estado interno para moldar nosso mundo. Esta narração buscou fornecer o conhecimento necessário para que você se torne um especialista em geometria sagrada. No entanto, o verdadeiro domínio não reside na compreensão intelectual, mas na encarnação vivida. O caminho a seguir não é de acumulação de mais informação, mas de prática dedicada.
As técnicas detalhadas, a harmonização ambiental, a ativação do corpo de luz e a navegação da transformação interna através da alquimia são as ferramentas práticas para viver este plano mestre. São os meios pelos quais podemos passar da teoria para a experiência direta. Ao integrar este conhecimento sagrado e aplicar estas práticas, cada indivíduo tem o potencial de se curar, harmonizar seu ambiente e contribuir para a cura e o despertar coletivo do planeta. A geometria sagrada é, em última análise, o caminho de volta à unidade. Um lembrete de que somos os arquitetos de nossa realidade e que as ferramentas para construir um mundo de beleza, harmonia e amor residem nos padrões sagrados que estão codificados tanto nas estrelas como dentro de nossas próprias almas. A era do Criador consciente chegou. Se esta viagem, através da memória do universo, ressoou em seu interior, se despertou um anseio de saber mais, de experimentar mais, convido você a se juntar à nossa comunidade de exploradores da consciência, inscrevendo-se neste canal. Juntos podemos continuar a desvendar os mistérios que nos conectam à nossa herança cósmica e ao nosso futuro ilimitado. Obrigado de coração por me acompanhar nesta travessia sagrada. Que a sabedoria da geometria sagrada lhe revele a magnificência de sua própria alma, a beleza de seu plano divino e o poder infinito que reside em seu interior. Nunca se esqueça, você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro numa gota. O livro da vida não é algo que você lê, é algo que você escreve a cada respiração, a cada escolha, a cada batida do seu coração. Escreva uma história magnífica. Que a paz insondável que ultrapassa toda compreensão, que a sabedoria profunda que guia cada um de seus passos e que o amor incondicional que tudo abrange e tudo cura, das idades eternas, ilumine e abençoe abundantemente seu caminho, agora e para sempre. Que assim seja. Se você gostou deste conteúdo, clique no botão gostei, compartilhe com alguém que possa se interessar por este tema e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.